Vamos meditar na palavra de Deus agora? Meus irmãos, nós estamos num propósito de uma série de mensagens e estamos pregando sobre 5 votos para obter poder espiritual. E nós estamos falando, domingo passado nós falamos, trate seriamente com o pecado. E hoje nós queremos falar sobre não seja dono de coisa alguma. Então eu quero falar hoje sobre não seja dono de coisa alguma. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Nós vamos trabalhar essa ideia desses 5 votos espirituais para obter poder. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Nós vamos ler alguns textos e eu vou citar e vocês procurem e eu vou acelerar por causa do tempo. Mas diz assim Filipenses 3:8: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esse entendimento que o apóstolo Paulo chegou, possamos também chegar em o nome de Jesus. Apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, que chegou ao entendimento de que, por causa de Cristo, ele considerou tudo como refúgio, como esterco, como algo sem valor, pela sublimidade do conhecimento de ganhar Jesus e de ser ganho por ele. Que nós possamos também nos sentir livres, nos sentir libertos, nos sentir, ó Deus, libertos para servir o Senhor, sem nenhuma prisão, porque nada trouxemos para esse mundo, e também nada levaremos desse mundo, em o nome de Jesus, amém. Hoje nós estamos na segunda mensagem desse voto, que significa, não seja dono de coisa alguma. Com isso, não quero dizer que não possamos possuir coisas, quero dizer que devemos ser libertos do senso de possuí-las. Esse senso de posse é o que nos embaraça. Quando você vê os bebês nascerem, eles parecem que nascem com as mãozinhas fechadas, como que dizendo um recado: isso é meu, né? Parece que a gente já nasce com esse negócio de posse, esse negócio de é meu. Uma das primeiras coisas que eles dizem é meu, com voz irada. Esse senso de isto é meu, o senso de isto é meu, é muito prejudicial para o espírito. Diga para o irmão que está do seu lado: abra mão disso agora. Então abra mão desse senso de isto é meu, abra mão desse senso de isso é meu, abra mão desse senso de segurar as coisas como se você necessitasse delas para viver. Se puder livrar-se disso para que não tenha mais o sentido de posse sobre qualquer coisa, você sentirá grande liberdade em sua vida. Não pense com isso que você precisa vender tudo quanto possui e distribuir como caridade. Não. Deus permitirá que você tenha seu carro, seus negócios, sua profissão e sua posição social, qualquer que ela seja, contanto que você entenda que isso não é seu em absoluto, mas é de Deus, e que tudo quanto está fazendo é apenas trabalhando para Ele. Diga para o irmão que está do seu lado: o que você está fazendo é trabalhando para Deus, porque o dono de tudo é Deus. Então você e eu, nós precisamos desfrutar dos bens, desfrutar da casa, do carro, do dinheiro, mas isso deve ser um meio e não o fim em si mesmo. Nós desfrutamos daquilo que Deus nos dá, e isso é um meio e não um fim. Não seja dono de nada, não seja dono dos seus filhos, não seja dono dos seus dons, de seus talentos, do seu ministério, da sua vida e da sua chamada. Entregue tudo nas mãos de Deus. Amém ou não amém? Deixa na mão de Deus. Reconheça que você é só um mordomo. A casa não é do mordomo. Quem já assistiu lá o filme do Batman, tem um mordomo fiel.
o mordomo, que agora esqueci o nome do bendito do mordomo, lembra aí? Alfred, abra a porta. O Alfred mora naquela casona, naquele palácio Wayne, da família Wayne, mas o Alfred não é dono, ele simplesmente desfruta. Então você tem que aprender que Deus é dono de tudo. Você simplesmente desfruta daquilo que Ele te confiou. Então, entregue tudo para Ele. Então você poderá estar tranquilo em relação a tudo isso, pois nunca precisamos nos preocupar por perder o que pertence a outra pessoa. Se essas coisas forem suas, você estará sempre olhando para as mãos, para ver se elas ainda estão aí nas suas mãos. Mas se você entender que essas coisas são de Deus, você já não precisa se preocupar com elas a ponto de se prender, porque você já entregou nas mãos de Deus. Abro parêntese. Isso quer dizer que você se tornará irresponsável? Não escutei? Isso quer dizer que você se tornará medíocre? Tá bom aqui, só um dente na boca para mim tá bom. É isso? Não. Isso quer dizer que você estará livre para servir a Deus, independente do que você tenha ou deixe de ter. Então, ser cristão é nada ter e tudo possuir. Vamos trabalhar essa ideia de forma bem calma. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, vamos ver a filosofia supostamente cristã que é pregada nos dias de hoje e o que ela forma na cabeça dos crentes. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 28, versículo 13. Eu vou falar e vou acelerar. Deuteronômio 28, versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Aí a pessoa pega esse texto, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não por baixo. E aí a pessoa pensa que agora eu descobri o ouro, agora sim. E alguns líderes começam a pregar esses textos, isolados do seu contexto, de forma a criar uma teologia própria. E essa teologia se chama teologia da prosperidade. Na década de 80, a teologia da prosperidade chegou aqui no Brasil. Ela veio como uma nova tese sobre a fé. Prometia o céu aqui na terra para quem tivesse certo tipo de fé. As promessas eram mais mirabolantes, garantia de saúde a toda prova, garantia de riqueza, garantia de carros maravilhosos, garantias de salários altíssimos, garantia de posições de liderança nos setores empresariais, garantia de prosperidade ampla em todas as partes da sua vida, geral e irrestrita prosperidade. Um ferrenho seguidor dessa teologia teve a loucura de dizer, certa vez, que se você tiver essa fé em Deus, se você de fato conseguir alcançar essa fé, você poderia inclusive negociar com Deus a data de sua partida daqui, a data de sua morte. Afirmava que essa nova condição de fé em que você se encontraria, Deus teria de negociar com você o dia que Ele podia tirar você daqui da terra. Era hilário se não fosse trágico. Então, a teologia da prosperidade, ela vai trazendo no bojo cristão, no reduto cristão, um pensamento exatamente na contramão desse voto 2. O voto 2 é, não seja dono de coisa alguma. Quer receber poder de Deus? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser batizado no Espírito Santo? Quer ver pessoas sendo curadas? O mover de Deus acontecendo na sua vida? Não seja dono de nada. Seja livre em Deus. Mas a teologia da prosperidade, pregada aí na televisão, escancaradamente, já ensina exatamente o contrário. Ensina que não. Ela ensina, o que ensina essa errônea teologia? Primeiro, que Deus é obrigado a te abençoar sempre. Olha a mentalidade, totalmente na contramão desse voto 2 aí. Primeiro, Deus tem a obrigação de te abençoar. Deus que se vire, problema é dele, você tem que ser abençoado. E se você não for abençoado, meu irmão, minha irmã, você está em pecado. E aí vai condicionando a cabeça dos crentes
a serem abençoados. E vou dizer para você, não é qualquer benção, não. É benção assim com B maiúsculo, em negrito, itálico. É benção, sabe, na letra daquela grossona lá do computador. É benção, mas é muita benção. Porque se for bencinha, é porque você tem fé pequena, é porque Deus não te ama, é porque você está em pecado. E aí a tônica gira em torno de que Deus é obrigado. Um outro ponto, que se você adoecer, você está em pecado. Então nessa teologia do seja dono de tudo, você não pode adoecer. Porque se você adoecer, você está em pecado, é falta de fé. É a mesma filosofia dos amigos do Jó. Você está doente, deve ter um negócio com você acontecendo. Você está doente, tem uma coisa errada com você. Você está doente, então, Jó, você está em pecado. Essa teologia ensina que você tem que ser sempre cabeça. E nunca você pode ser o servo. Deixa eu perguntar aqui, todo mundo aqui é presidente, é chefe de algum departamento? Ou tem alguém que é empregado aqui? Se tem empregado aqui, levanta a mão. Quem tem patrão? Ah, então, nós estamos totalmente fora dessa teologia. Porque nessa teologia você tem que ser cabeça sempre. Você tem que estar por cima sempre. Você tem que ser o que manda e nunca o que obedece. Essa teologia também ensina que você tem que ter nobreza. Não basta ser abençoado, tem que ser o melhor. Uma das palavras que eles mais usam é a palavra digno, como é que é, não é? Ainda bem que vocês não sabem, né? O fato de vocês não saberem é um bom sinal. É nobre, né? É nobre. Hã? Não é nobre, perdi a bendita da palavra. Excelência. É de excelência. Você tem que ter uma casa de excelência. O seu carro tem que ser de excelência. O quarto tem que ser de excelência. E a ideia de não ser dono de coisa alguma vai para o ralo. Porque você não quer só ser dono. Você quer ter as coisas de excelência. Então, essa é a filosofia que tem sido pregada no meio cristão. Eu vou trabalhar, não seja dono de coisa alguma. Mas antes eu preciso mostrar para você que luta vai ser não ser dono de coisa alguma com o que nós temos visto na nossa sociedade cristã. A ideia é que você seja dono de coisas sim, que você peça, que você domine, que você tenha e de preferência que você mostre que tem. Porque quanto mais você mostra que tem, melhor é. Você liga a televisão e você vê os testemunhos. O testemunho nunca é assim. Eu era uma pessoa perdida, eu encontrei Jesus, Ele restaurou meu casamento, eu fui liberto dos vícios e graças a Deus eu hoje tenho certeza da minha salvação. Não é assim, é mais ou menos assim. Eu tinha um carro velho, eu era pobre. Ai, pobre. Aí depois que eu cheguei aqui nessa igreja, que o pastor Vinícius cuspiu em mim, aí acabou. Agora eu tenho 5 carros, eu tenho um iate, é assim ou não é? Agora isso aí desperta em você o quê? A ganância de ter. E hoje eu quero trabalhar com você na contramão. Abra mão desse negócio de é meu. Abra mão desse negócio de eu tenho. O que essa teologia gerou no coração do povo? Primeiro, a teologia da prosperidade une o fútil ao desagradável. Ou seja, é uma mistura de ganância e comodismo. Segundo, os adeptos da teologia da prosperidade acham que nós temos o direito de reivindicarmos o que quisermos de Deus e esquecemos-nos de que Deus é soberano. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai. Mas e se o Senhor Deus falar assim, não quero abençoar? Operando Deus? Quem impedirá? 3, frustração. Esse pensamento traz o quê? Frustração. Porque na prática isso não funciona de verdade. Aí vemos uma geração de crentes desviados. Tem uma igreja aí no mundo de gente desviada muito maior do que a igreja que está congregando. Um tanto de gente desviado, gente descontente,
pessoas que são ingratas com Deus. Quer ver? Quem já viu, viveu, viu, presenciou um filho ingrato? O pai fez isso aqui, ó, para dar ele um presente, mas o presente que o pai conseguiu dar não é na proporção, no tamanho e da marca do que o pai do coleguinha dele deu, e ele despreza aquilo. Quem já viu isso? Dói ou não dói num pai? O pai chibar igual um condenado para dar. Ah, pai, mas é uma CG? Ah, não, pai, CG não. Tinha que ser uma Broadleys, Brex, Falcon. Mas meu filho, isso é o que eu dou conta de dar para você. Ah, mas eu preferia que você não desse, porque isso aí... Vocês estão entendendo, irmãos? Ah, é um Samsung? Não é um Apple, não, pai? Samsung. Todo mundo tem... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ingratos. Vai gerando uma geração de gente insatisfeita, adoecida na alma, que nunca se satisfaz com nada. Outra coisa que gera, apego demasiado com bens materiais. Cria na pessoa um apego demasiado com bens materiais. As pessoas passam a olhar para o outro pelo que ele tem e não pelo que ele é. O ter toma lugar do ser. Uma sexta coisa que essa teologia gera é desvio da pura e simples pregação do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia da salvação. A propaganda do Evangelho não é mais Jesus mudando e salvando vidas, e sim carros que eu tenho, casa que eu tenho, empresas que eu tenho, barco que eu tenho, joias que eu tenho. O negócio é o que eu tenho para ver se atrai pessoas para o Evangelho. Porque na verdade a essência do Evangelho é o gadareno lavado, tomado banho e vestido, penteado e assentado aos pés de Jesus, recebendo ensinamento. E quando Gadara vem ver Jesus, ela fica espantada de ver que aquele que fora endemoniado, agora está sarado. Essa é a tônica do Evangelho. Não que eu consegui comprar um carro, não que eu consegui comprar uma bicicleta. E aí o que acontece? Jesus é colocado de lado e um outro Deus chamado Mamon toma lugar na cena. A palavra de Deus em Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra grega para riqueza aí é mamon, é um Deus. Riqueza é um Deus. Se você encabular com esse negócio, você perde o rumo, você perde o foco da coisa, você vai se embaraçar no meio do caminho. Por isso, entendamos a mensagem de hoje: não seja dono de coisa alguma. Primeiro, Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Primeiro entendimento dentro da mensagem de hoje: Deus abençoa seu povo. Quem é abençoado por Deus aqui? Aleluia! Todo homem e toda mulher que larga o mundo, que larga o pecado, que larga os vícios e se entrega para Jesus, em primeiro lugar é uma pessoa salva em Jesus, e em segundo lugar é uma pessoa abençoada pelo Senhor. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus é uma pessoa abençoada por Deus. Agora presta atenção, a bênção do Senhor traz uma prosperidade, traz, o texto diz, um enriquecimento, mas não traz com ela dores, não traz com ele desgosto. Primeira coisa, Deus abençoa seu povo, Deus abençoa seu povo, mas não traz desgosto. E a bênção, o ter com Deus, não é fruto da minha sabedoria, é fruto da bênção de Deus. Porque, não, eu vou ser um advogado, porque advogado ganha dinheiro. Tem advogado pobre, preso nos vícios, sem moral nenhuma. Não, eu vou ser viajante, porque viajante ganha dinheiro. Está cheio de viajante com casamento destruído, com família destruída, presa em drogas, presa em vício. Não é a profissão, não é a condição, é o Senhor que faz a diferença. Quem está entendendo? Por isso que o texto diz: a bênção do Senhor. O que vai fazer diferença na vida de um homem, de uma mulher, não é o serviço que ele tem,
não é a estabilidade que ele supostamente alcançou, é se a mão de Deus está sobre a vida dele ou não. Segundo lugar, Jó 42, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto possuía antes. Quando é que Deus abençoou Jó? Quando Jó estava no desenvolvimento da sua caminhada com Deus. Diz a Bíblia que Jó estava vivendo um problema, mas mesmo assim estava intercedendo por outras pessoas. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, diz a Bíblia que Deus mudou a sorte de Jó. E não simplesmente deu ele tudo que ele tinha, deu ele tudo que ele tinha dobrado. Então Deus se agrada em abençoar o seu povo. Mas quando que Deus agrada em abençoar o seu povo? Na caminhada da fé. Jó estava orando. Isso significa, ele estava vivendo a sua vida cristã. Olha para mim. Você quer ser abençoado por Deus? Desenvolva a sua vida com Deus. Você tem que orar, você tem que congregar, você tem que participar, você tem que se envolver, você tem que estar presente, você tem que estar envolvido. É nessa dinâmica da vida cristã que a bênção de Deus te alcança. Não tem como você ser abençoado por Deus isolado, encabrunhado num canto. Diz a Bíblia que Jó estava orando pelos seus amigos e mudou o Senhor a sorte de Jó. Desenvolva-se, envolva-se nessa caminhada cristã e Deus vai mudar a sua sorte. O texto diz que Jó estava procurando um agiota para pagar as contas. Diz isso, irmãos? Ele estava falido. O texto diz que Jó estava cavando um buraco maior. O texto diz que Jó virou traficante, sei lá, de fumo, de ópio. Não, Jó não fez nada disso. A coisa mudou na vida de Jó, quando mesmo ele tendo perdido tudo, ele continuou fiel a Deus. Ele continuou orando. O texto diz que ele estava orando. Está aí, ó, Jó 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E Deus lhe deu o dobro. Deus tem interesse em abençoar seu povo, quando o seu povo desapega das coisas materiais. Enquanto o povo ficar agarrado nas coisas materiais, você pode ficar até rico, mas não abençoado. Tem uma diferença. Você pode ter até muito, mas não tem fartura. Ageu diz, come e não se farta. Veste e não se aquece. Não é assim que está escrito? Ajunta, e o que tem, um vento vem e leva. Guarda, e o que está guardando está num saquetel furado. Cai tudo no chão de novo. Gênesis 33. Gênesis 33. Esse eu queria que você abrisse. Gênesis 33, 9. Olha a diferença de um homem que tem visão de Deus e de um homem que tem visão do mundo. Esaú é o homem que tem visão do mundo. É o ganancioso, é o homem que é dono das coisas. Jacó é o homem que tem visão das coisas de Deus. É o homem que está debaixo de muita bênção, mas é desprendido. Não se considera dono de coisa alguma. Olha a palavra deles. Gênesis 33, versículo 9. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. O que Esaú falou? O que Esaú falou? Eu tenho muito. Quer dizer, quem tem, irmãos? Quem tem? Eu. Preciso não, eu tenho. É dono ou não é? É de quem? É meu. Eu tenho muitos bens, é meu, é dono das coisas. Olha Jacó, guarda o que tens, versículo 10. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti. Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradastes de mim. Versículo 11, presta atenção. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido
para comigo, e tenho... Ele tem bens? Ele diz que tem fartura. Por que ele tem fartura? Porque Deus é generoso com ele. Você viu Jacó sendo dono de alguma coisa? Quem está entendendo aqui diz amém. Você viu Jacó sendo dono? O Esaú é dono, eu tenho muitos bens. E Jacó fala, meu irmão, recebe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e eu tenho fartura. Eu não tenho muita coisa não, mas o pouquinho que tem, Deus coloca a mão, e o negócio sobra. Você vê que Jacó está dizendo, o que está comigo é Deus que me deu. Deus tem sido generoso. Na fala do Jacó, quem é exaltado? Jacó ou Deus? Deus. Deus tem sido generoso comigo. Eu não sou bom, eu não sou inteligente, Deus tem sido generoso, e como Ele tem sido generoso, as coisas têm sobrado, tem fartura. Quem está entendendo isso aqui? E o Esaú, qual é a fala do Esaú? Eu tenho. O voto número 2 é não seja dono de coisa alguma. Eu posso até acrescentar aqui, parafrasear, não seja Esaú, que tem muita coisa, mas não é próspero, não é abençoado, não experimentou a fartura de Deus. Ele se exalta no que ele tem, ele está apegado no que ele tem. Na verdade, a existência dele está muito ligada ao que ele acha que ele é dono. Agora o Jacó não. O Jacó, primeiramente, ele honra a Deus, ele diz, o Senhor tem me dado. E ele reconhece que o que ele tem está sobrando, porque a bênção do Senhor está naquele negócio. Coloque a mão na sua cabeça e diga assim, o Senhor tem sido generoso para comigo, e tenho fartura. O que você tem? Fartura. Eu tenho a generosidade de Deus e fartura. O Esaú não, o Esaú tem coisas. Eu tenho coisas, eu tenho muito bem, é meu. E o Jacó tem fartura. Eu tenho a bênção de Deus e muita fartura. Que a sua casa seja farta, que a sua mesa seja farta, que a sua cama de casal seja farta de felicidade, de fidelidade, que a mesa da sua cozinha seja farta, e como diz o Salmo 128, que os seus filhos ao redor da sua mesa sejam como rebentos de oliveira, viçosos. Amém? Amém? Receba em nome de Jesus, nome de Jesus. Agora, quando nós somos apegados, Mateus capítulo 19, versículo 21, Mateus 19, 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, vende teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono, por ser o quê, meus irmãos? Por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por que eu não posso ser dono de coisa alguma? Porque eu ser dono de algumas coisas vão me prender tanto, que olhando para Jesus e ter que abrir mão para seguir Jesus, eu prefiro largar Jesus, mas segurar os meus bens, porque eu sou dono de muitas coisas, é meu. Esse jovem rico aqui, foi convidado, talvez teríamos 13 apóstolos, talvez teríamos 13, porque esse aqui Jesus falou, vai, vende tudo e me segue, vem atrás de mim. O convite é bom, Jesus, mas eu sou dono de muitas coisas, não dá para largar tudo isso. Eu sou dono de negócio demais. Quando a gente se acha dono, irmãos, a gente prefere largar Jesus do que abrir mão das coisas, porque a gente é
dono. Vem comigo em outro texto, tomara que Deus esteja falando com você. Mateus capítulo 26, quando eu sou dono, versículo 14, eu negocio, porque quem é dono negocia. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Por que será que Judas vendeu Jesus? Por que será que o texto diz também que ele era ladrão? Porque tendo a sacola na mão, ele metia a mão e roubava os valores que ali tinha. Judas tinha um senso de ser dono. E quando Satanás, entrando nesses homens, leva uma proposta para Judas, ele não pensa duas vezes. Sabe, irmãos, quando nós somos dono, nós analisamos propostas. Eu lembro de um irmão, ele morava em Pirapora, estudou junto comigo no seminário, e ele arrumou um serviço numa empresa em Montes Claros. Trabalhando nessa empresa, ele era muito inteligente, um cara muito fino, muito polido. E trabalhando nessa empresa. Quando foi um dia, o chefe da empresa lá chamou ele e fez uma proposta para ele. O nome dele é Alcir Bezerra. Falou: Alcir, você é crente, né? Sou. Eu tenho uma vaga muito boa na empresa para você. Mas você tem que abrir mão desse negócio de ser crente. Porque essa vaga não combina com esse status de crente. Você tem que abrir mão. Se você quer, é uma oportunidade de ouro. Mas você tem que abrir mão disso. Você tem que começar a participar de algumas rodas que nós temos, de alguns círculos, você tem que abrir mão. Eu confesso para os irmãos que eu não lembro se ele abriu mão, mas que ele ficou titubeando, eu lembro que ele ficou. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que entender que se você se considera dono, você nem espera e nem confia que Deus possa te abençoar, você mesmo galga as suas oportunidades. E aí, como Judas, a primeira proposta que aparecer para você crescer, você abraça. Primeira oportunidade, você abraça ela com unhas e dentes. Não seja dono de coisa alguma, nos propõe a não vendermos Jesus, ainda que a proposta seja boa. Outro texto, Lucas 12, versículo 14, diz assim: mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tendo cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe diz. Quem disse, irmãos? O que Deus chamou o moço? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo. Entesoura para quem? Meu, eu sou dono. Que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse texto vai nos mostrar, dentro desse tópico de não seja dono de coisa alguma, que esse moço, ele se apoderou daquela plantação, ele ficou tão alvoroçado. Essa história é contada num contexto judaico, num contexto de pessoas que louvam a Deus,
num contexto de pessoas que servem a Deus. Mas o que esse moço fala? Ele faz um depósito, ele guarda tudo ali, e a alma dele, ela arrota o pensamento interno, e ele diz assim: alma, tens agora muita fartura, come, bebe, folga-te, regala-te, porque tens tudo em abundância. Você viu ele falando assim: vou fazer um culto de agradecimento? Você viu? Eu vou tirar o dízimo. Você viu isso aqui? Não. Você viu ele: é meu. Eu vou ajudar um parente que está precisando. Eu vou dar uma oferta. Não, você não vê isso. Você vê ele falando assim: é meu. E aí a voz de Deus vem para ele dizendo: louco. Você é um louco. O que tens, se o Senhor pedir a sua vida hoje, o que tens preparado, para quem será? Louco. Louco. Sabe o que acontece, irmão? Se nós não abrirmos mão das coisas, se nós não começarmos a entender que nós não temos e não somos nada, se nós deixarmos esse orgulho bobo entrar no nosso coração, Mateus capítulo 13, versículo 7, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Versículo 22, a explicação dessa parábola: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quando nós começamos a achar que somos donos, nos apegar e nos apropriar das coisas, sabe a palavra que está no coração? Ela é sufocada pela fascinação das riquezas. Ela é sufocada pela fascinação das riquezas. O que eu tenho que fazer então, para não ser dono de coisa alguma? 1 Crônicas capítulo 29. 1 Crônicas 29. Primeira coisa que eu tenho que ter é o entendimento que Davi chegou. Davi vai preparar uma oferta para a construção do templo. E dentro de todo o contexto ali, ele fala uma palavra, dentro de todo o texto, depois você lê o texto todo. Crônicas 29, versículo 16, ele fala algo muito interessante. Ele fala: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem de quem, irmãos? E é toda? O que Davi está dizendo? Senhor nosso Deus, nós estamos dando ofertas para construir tua casa, mas tudo que nós estamos te dando vem das tuas mãos, e tudo isso já é teu. O entendimento de Davi é: eu estou te ofertando, mas eu estou te ofertando o que o Senhor me deu, porque tudo que eu tenho, quem deu? E pertence a quem? Deus. Não adianta você pegar as coisas e falar: essa é minha casa, isso aqui é meu emprego, meu dinheiro, meu carro, meu nome, minha fama. Nada disso é seu. Se desapegue dessas coisas, abra mão dessas coisas. Provérbios capítulo 30, versículo 7, o autor aos provérbios aí faz uma oração muito sábia, e essa oração eu queria que a gente fizesse ela, porque ela é a oração de quem se desapegou, ela é a oração de quem está livre, de quem está com a sua alma livre, de quem Deus pode abençoar, porque a pessoa não vai ficar doida, de quem Deus pode dar as coisas e Ele não vai destruir família, porque a pessoa entende que Ele não é dono de nada, é de Deus as coisas que Ele tem, Ele é simplesmente um mordomo. Provérbios 30, versículo 7, a oração é assim: duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des, o que, irmãos? Nem pobreza e nem riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Para quê, irmãos? Para quê? Para não suceder que estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Precisa de Deus, não? Quem é o Senhor?
ou que empobrecido venha furtar e profane seu nome. Qual é a oração que o salmista ensina, que o autor aos Provérbios ensina? Senhor, não me deixa ficar na pobreza, mas também não me deixa milionário, não rico, não. Me dá o que eu preciso para viver de forma digna, para dar uma dignidade para minha família, para poder estudar meus filhos. Sabe por quê, Senhor? Porque se eu ficar pobre demais, eu vou roubar, e eu vou envergonhar o nome do Senhor. Mas se eu ficar rico demais, eu vou ficar tão autossuficiente, que eu vou perguntar assim, que Deus? Onde? Deus aqui, ó, meu trabalho, ó. Deus, quem já ouviu alguém falar isso? Deus, quem já ouviu, Carol? Deus é eu, meu trabalho, Deus me, que? É eu, levanto cedo, é eu. Miserável e louco o homem que diz isso. É louco o homem que diz isso. Não me dá riqueza e nem pobreza. Me dá o que eu preciso para dar uma vida digna para minha família, para poder estudar meus filhos, para poder viver de forma digna e honrosa. Porque se eu tiver demais, eu vou te negar. Se eu tiver de pouco, eu vou atrapalhar. Então me dá o que eu preciso. Repete comigo aqui, Senhor Deus, me dá o que eu preciso para ter uma vida digna, para poder proporcionar uma vida digna para minha família, meus filhos. Eu não quero ter demais para esquecer do Senhor, e nem de menos para envergonhar o nome do Senhor. Está ligado no céu e na terra. Não seja dono de coisa alguma. Teve um homem, irmãos, ele era um rei. Esse rei teve um sonho, e o sonho chamava a atenção dele para ele se tornar mais humilde. O sonho era um alerta de Deus, era um sonho profético mesmo, para que ele esvaziasse o coração da vaidade. Aí o profeta veio e falou, olha, esse sonho é assim, assim, e se eu fosse você eu vigiava, porque a palavra de Deus para você é dura. Aí ele ficou, diz a Bíblia que ele ficou 12 meses, ele guardou 12 meses assim, seguiu aquela orientação. Aí o texto diz assim, ó, ao cabo de 12 meses, passeando no alpendre do seu palácio, ele tinha uma visão de todo o domínio dele, todo o reino, passeando no alpendre do seu palácio, ele olhando, diz a Bíblia que ele olhando assim, para todas aquelas maravilhas, diz a história que os muros suspensos do império dele, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A mulher dele veio de uma outra região, era uma princesa que ele trouxe de outra região, e na região da mulher dele tinha árvores que na região dele não tinha. Ele fez um muro suspenso de uma largura tão grande, e plantou as árvores que tinha no reino do sogro dele, para agradar a mulher dele. Você tem uma noção, o trem era louco. Aí ele andando por todo, vendo todo aquele poderio, ele faz assim, ó, diz a Bíblia que ele suspira e fala assim, esta é a Babilônia que eu edifiquei. Na hora, diz a Bíblia que um anjo bradou do céu, o entendimento desse homem passou, cresceram as unhas, cresceram pelos nas suas costas como a pena da águia, e ele ficou 7 tempos, comendo capim, no meio do mato, igual boi, até que no cabo de 7 anos, na sua loucura, ele olha para cima e diz, quem é como o Senhor? Quem é tão poderoso como Deus? E naquele instante o entendimento dele volta. Sabe o que eu aprendo? Se a honra e a glória não for dada a Deus, a nossa loucura vai se manifestar. A loucura já estava no coração dele. Mas o momento que ele não reconheceu, quando ele disse assim, esta é a Babilônia que quem? Eu edifiquei. Ele arrancou a glória de Deus. Ele pegou para ele, meus irmãos, não seja dono de coisa alguma.
abra mão. Repito para finalizar, não quer dizer que você tem que deixar de ter as coisas, não quer dizer que você não possa desfrutar das coisas que você tem, não quer dizer que você não possa andar bem vestido de acordo com a sua realidade. O que quer dizer é que você tem que perder esse senso de que é seu, porque esse senso de que é meu me trava. Eu vou misturar com esses irmãos, isso é pobre, eu sou, ele não. Então, deixa eu procurar alguém. Cuidado, louco. Abre mão das coisas que você tem, no sentido de não ter minha igreja. Essa é a minha igreja. Louco. Louco. Abre mão disso. Às vezes você vê o casal casado, filhos, e o cara falar assim: meu carro. Deixa de ser ridículo. O carro não é seu. Não te falaram isso não? O carro é dele, doutor Alaels, de acordo com a lei, ou é deles? Hã? Fala aí, doutor. E se ele separar dela? Como é que é? Que meu carro, filho? Essa é minha casa. Que sua casa, moço? Jesus falou para Pedro assim: Pedro, vai chegar um tempo que te pegarão pela mão e te levarão para lugares que você não quer ir. Chega um tempo, e tomara que nós cheguemos nesse tempo, que você não pode nem vender mais o que você tem, sem que seus filhos autorizem. É verdade ou não é, doutor? Chegou numa certa idade, meu filho, você não assina mais. É os filhinhos que tem que decidir se papai pode ou se não pode. E se papai cismar de casar depois que mamãe morrer, é casar só por amor, porque não carrega nada. O que você tem? Hoje, você vai jogar no altar do Senhor tudo que você tem, e vai falar com ele: Senhor, é teu. Ô Tiago, eu tenho comido o melhor dessa terra, eu tenho bebido do leite e do mel, mas o interessante disso tudo é que eu não busco essas coisas. Busca o Senhor, deixa o Senhor te abençoar, deixa o Senhor encher sua mão de bênção, de bens, mas deixa o Senhor perceber que você não fica louco com as coisas que Ele está te dando. Um dia Deus abençoou Abraão, deu para Abraão um filho. Tudo que Abraão queria era um filho, e Deus deu para Abraão. Aí sabe o que Abraão faz? Esquece de Deus, pega o filho querido, o filho que ele tanto amava, e coloca Deus num canto e fica o tempo todinho brincando com o menino Isaac. Ele não ora mais, ele não vai mais no quintal falar com Deus, Deus não fala mais nada com ele. Sabe quantos anos dura isso, irmãos? 16 para 17 anos, sem Abraão tocar uma palavra com Deus. Aí sabe o que acontece? Deus vem atrás de Abraão, porque Deus vai atrás de você. Aí Deus fala assim: Abraão, meu filho. Ô Senhor, quanto tempo, hein? Abraão, 16 anos. Antes de Isaac, você saía para o quintal, contava as estrelas comigo, ia para a beira da praia, enchia a mão de areia, nós conversávamos. Aí eu fui te dar Isaac. Acabou, Abraão. Pois hoje, Abraão, sabe Isaac? O teu filho que você muito ama, eu quero ele. Quer como? Eu quero ele sacrificado, degolado, em cima de um monte de lenha, e quero que você ateia fogo no monte de lenha, porque eu quero que tudo que estiver entre mim e você, Abraão, seja consumido pelo fogo. Irmãos do céu, que palavra, cara. Aí Abraão viu a loucura que ele estava fazendo. Abraão pega Isaac, pega a lenha, o cutelo, o fogo, e vai botar. Chega no monte, está lá,
Ele coloca o Isaac, diz a Bíblia que ele levanta o cutelo para imolar Isaac. E o anjo grita: Abraão, não faças tal. Ele olha para trás, tem um cordeiro, ele pega o cordeiro, substitui por Isaac, sacrifica o cordeiro. E daquele dia em diante Abraão entende que ele ama Isaac, mas ele adora só Deus. Use as coisas que você tem, use as bênçãos que Deus te deu, mas não deixe que esse negócio te impeça de servir a Deus. Não seja dono de coisa alguma. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse pedaço desse hino aí? Eu tenho comido do melhor desta terra. É isso aí, é isso aí. Eu tenho bebido do leite e do mel. Olha a letra desse hino. Eu tenho vestido do melhor desta terra. Eu tenho vestido melhor do que os lírios. Mas o interessante disso tudo, toda a igreja, mas o interessante disso tudo é que eu não busco estas coisas. É que eu não busco estas coisas, eu busco ao Senhor. Quem busca a riqueza, perde a alma, perde a calma, se perde totalmente. Quem busca o Senhor encontra a riqueza, paz e pureza se encontra eternamente. Aleluia. Coloca a tua mão sobre o teu coração, bem suave. Faça uma oração aí. Não é de ingratidão não, é dizendo para o Senhor: Senhor, se tiver alguma coisa no meu coração, se eu estou achando que eu sou dono, se eu estou desprezando o Senhor, minha família, pelo que o Senhor tem me dado, tira do meu coração, eu renuncio agora. Eu quero simplesmente ser mordomo do que o Senhor tem me dado. Eu não quero ser preso a carro, a dinheiro, a conta, a bens, viver uma vida louca, morrer e nem deixar saudade, não. Eu quero que o Senhor possa ter liberdade para me abençoar, porque me abençoando o Senhor não me distanciará do Senhor. Eu não quero ser dono de coisa alguma. Eu não quero ficar preso nas coisas. Eu não quero deixar de dobrar meu joelho porque minha calça é cara. Eu não quero deixar de colocar meu rosto no chão porque a maquiagem que eu usei é cara. Não, não, não. Eu quero ter liberdade para te servir. Eu quero ter meu coração desapegado das coisas para te servir. Eu não sou dono de coisa alguma. Eu abro mão. Eu quero ser só o mordomo, o cuidador das coisas que o Senhor tem dado. Pode me abençoar. Diga comigo: pode me abençoar, Senhor. Pode me abençoar, porque o meu coração é teu. O meu coração é teu, somente teu. Por isso, Jesus, pode abençoar minha casa, pode abençoar minha família. A bênção do Senhor não me afastará do Senhor. Se você fala isso de verdade, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Levanta sua mão direita assim. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu estou tratando seriamente com o pecado. E a partir de hoje, não me considero dono de coisa alguma.
A minha fala vai ser a de Jacó e não a de Esaú. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.